Então nós vamos começar o seminário Jesus Cristo, o Senhor, de Gênesis e Apocalipse. Amém? Hoje nós vamos pincelar Jesus na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Por quê, querido? Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos saber quem é Jesus a fundo. Porque quando isso acontecer, muitos de vocês que têm uma fragilidade espiritual vão deixar de ter. Porque vocês vão saber o poder que está sobre a vida de vocês. Na Torá, Jesus é apresentado num aspecto sempre daquele que vai salvar. Apresenta o plano completo da salvação, está na Torá. Em cada livro da Bíblia, o que Jesus é, o papel de Jesus em cada detalhe. Não vou poder dar os micros detalhes, que são maravilhosos, lindos, perfeitos, mas eu vou dar detalhes que vocês precisam saber. Amém? Vamos iniciar então. Abra as Bíblias de vocês. Eu vou falar da Torá, mas o tema principal desse seminário todo vai ser sempre esse capítulo aqui. Capítulo 5, versículo 39 de João. Eu queria agora o máximo de silêncio. Claro que você pode dar glória a Deus, aleluia, pode chorar, glorificar o nome do Senhor, mas eu quero atenção. Eu peço a todos aqui que não conversem, porque você não pode perder os detalhes dessa mensagem. Ela vai te ajudar muito a crescer no espírito, crescer na fé, crescer na sua caminhada. Lá em João 5,39 está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está falando o seguinte, eu estou nas Escrituras, eu estou na Bíblia, eu estou na palavra toda. Onde estiver um livro da Bíblia, eu estou ali. Ele fala de mim. Entende? Isso é fundamental. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos isso, nós vamos entender o seguinte, que tudo é por Ele e para Ele são todas as... Diz assim, até a minha vida é para Ele. Você tem o direito de fazer, você ganhou o livre-arbítrio, amém? Todos vocês aqui ganharam livre-arbítrio, todos nós somos livres, amém? Só que eu abri mão dessa liberdade. Eu pertenço a Ele. Apesar de cometer alguns erros ainda na caminhada, porque faz parte da vida. Eu tenho uma carne aqui, né? Eu tenho um corpo de carne e osso. E ele não se converte, ele é muito frágil. Mas mesmo assim, eu quero que minha vida pertença a Ele. Eu não quero mais dizer, eu acho, eu quero, eu desejo. A minha vontade é fazer a vontade dEle. E eu quero que vocês comecem a pensar na importância disso. Aí você fala assim, pastor, mas eu gostaria de tanta coisa. Pois é, tudo que você gostaria, você deve falar para Ele. Porque garanto para você, se a tua vida estiver nas mãos dEle, Ele fará muito mais do que você pede ou pensa. Pense nisso. Olha a desvantagem de querer ser dono do próprio nariz. Mas quando você deixa Jesus ser dono da tua vida, Ele fará na tua vida muito mais do que você pede ou pensa. Muita gente sofre, passa luta, porque quer ser dono do próprio nariz e quer fazer tudo que bem entende. Entende? Não, porque eu quero, não, vou por aqui, não aceita conselho, não aceita orientação, não toma compromisso com Cristo. Tem gente que fala assim, não, eu vou à igreja, então você já aceitou Jesus como Salvador? Se você está desviado, você já voltou? Porque a Bíblia é clara, aquele que me declarar publicamente diante de Deus e dos homens, eu o declararei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Aliançar com Jesus não é vir à igreja. Aliançar com Jesus é ter compromisso. Eu quero Jesus. Eu quero ter um compromisso vivo, uma aliança viva com Jesus. Eu quero levantar de manhã e dizer, Jesus, a minha vida está aqui, faz o que o Senhor deseja. Preste atenção.
Vamos começar. Quem é Jesus no livro de Gênesis? Abram suas Bíblias. Eu estou usando a NVI, tá bom? Pode usar a NVI que vai ser bom. João 3,15. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. Nós vamos entender esse texto melhor para a gente alcançar onde eu quero chegar sobre a pessoa de Jesus. Está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse texto é muito profundo. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Primeiro, quem leva na cabeça é mais fácil de morrer, né? Vocês não acham? Presta atenção. Essa palavra foi diretamente do Senhor. Vamos botar o seguinte: toda vez que eu falar de Deus no livro de Gênesis, eu vou me referir à pessoa de Jesus, amém? Quando Jesus andava no Éden com Adão, que ele ia se encontrar com Adão, a comunicação, provavelmente, eu não estou prometendo, garantindo isso, mas provavelmente os textos mostram que era uma conexão mental, telepática quase. Você vai dizer, como assim, pastor? Você lembra quando Adão pecou, que ele procurou se vestir? O que ele falou que ele ouviu e teve medo? Ouvi a sua voz. O que significa isso? A comunicação direta entre a santidade não estava havendo. Foi necessário a voz ser produzida dentro do jardim. A conexão com Adão era uma conexão perfeita. Ele pensava, Deus pensava, e eles interagiam, porque havia uma conexão espiritual pura, fluía com pureza e santidade entre eles. Agora imagine você, Adão ouvindo agora a voz do Senhor. Foi estrondoso para ele teve medo de fato. E agora, Adão disse: a mulher que tu me deste, tem marido fazendo isso, né? Está com problema em casa com a esposa e diz para Deus: é a mulher que tu me deste, Deus. Não é assim? Mas quando a mulher faz aquela comidinha, quando a mulher cuida da gente, quando a mulher fala, tu nunca diz para Deus: a mulher que tu me deste. Né? A gente tem que pensar nisso. Essa palavra, porém, inimizade entre você e a mulher, não é uma palavra dirigida nem a Adão nem a Eva, é dirigida à serpente. Na verdade, é dirigida ao diabo. Amém? Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Note que o diabo terá descendência. Qual será a descendência do diabo? Todos os demônios, todos que vierem dele, todos. O homem de Deus, a pessoa de Deus vai ter poder para pisar na cabeça. E essa menção, ela se refere à pessoa de Jesus. Porque até então, depois do pecado, nenhum homem, nenhum ser humano tinha condições de vencer o diabo. Amém? Então, quando Jesus disse para o diabo: ó, essa luta agora não é mais com eles não, essa luta agora é comigo. Eu quero que você diga comigo assim: Jesus decidiu lutar e vencer por mim. Diga assim: hoje eu estou aqui porque Ele me escolheu, Ele venceu a guerra, venceu a batalha, Ele é a semente daquele que esmagou a cabeça. Diga assim: a cabeça do inimigo já está esmagada por minha vida. Amém? A vitória já foi dada a você. Você não tem que andar com medo nem com pavor. Você tem que andar em Cristo Jesus. Ok? Eu ia entrar num detalhe aqui, mas prefiro não entrar, senão vai prolongar muito a mensagem. Eu não quero isso. Porque
descendência, por que a semente da mulher? Porque foi a mulher que pecou. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Quem é esse descendente da mulher? Vai ser Jesus Cristo Senhor. Quando foi que ele esmagou a cabeça da serpente? Quando ele subiu na cruz do Calvário, se permitiu ser colocado lá, porque ele se colocou lá voluntariamente. Ele poderia dizer não e acabou. Mas ele decidiu ir. Ele falou: eu tenho poder de entregar minha vida e tomá-la de volta. Ele disse isso. E ele disse, depois da sua morte e ressurreição, ele reúne os discípulos e diz: todo poder me dado no céu e na terra. E lá em Apocalipse diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Hoje nós falamos na mentoria, e foi citado um texto: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu quero que você diga assim: o inferno inteiro não pode prevalecer sobre a minha vida. Você tem que saber disso, mas quando você estiver vivendo em Cristo, uma vida de santidade, uma vida separada em Cristo Jesus, amém? Ainda que você caia, mas fique nele, levante, peça perdão e continue na caminhada. Por que as portas do inferno? Porque o vencedor fica nas portas do inimigo. O nosso inimigo está acuado. O dono da chave do inferno está na mão de Jesus. Jesus tem a chave, todas as chaves. E a glória e o louvor pertencem a Ele. Imagine você que quando o nome dele é citado, Yeshua, para nós latinos, Jesus, o inferno inteiro treme, porque o inferno inteiro se uniu para destruir ele, e ele na sua morte, ele foi para a cruz, quando estava lá no túmulo, ele, Jesus, o Senhor, desce no inferno, toma a chave de Satanás, esmaga a cabeça do inimigo, ressuscita ao terceiro dia, e ele chama a igreja, os seus discípulos, que estavam apavorados, assustados, e ele diz para ele: todo o poder me dado no céu e na terra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E se algum demônio se levantar, não vai ter poder sobre vocês. E a visão da igreja tem que ser uma visão missionária. Você pode ser missionário enviado para a China, mas deixa eu te falar, existe um campo missionário aqui em Cabo Frio, a tua família, teus vizinhos e todos aqueles que estão por aí. Então você precisa e necessita pregar o evangelho a toda criatura. Jesus é o Senhor. Amém? Eu queria ler um texto que diz assim: primeiro Adão caiu, né? O primeiro Adão caiu. Mas olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, 48. Se puder colocar aí atrás para os irmãos ler, seria interessante. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Eu queria... obrigado, já está aqui. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Amém? O primeiro Adão era pó da terra, o segundo Adão, homem do céu. Por quê? Porque foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente nunca percebeu esse detalhe. E eu digo, isso é uma revelação de hoje, de agora do Senhor. O homem Adão foi feito do pó da terra? Foi feito. Foi feito do pó da terra, amém? Mas Eva foi feita diretamente do pó da terra ou de Adão?
Então foi feito de um materialzinho melhor, né? Por isso que elas são maravilhosas. As mulheres são incríveis. Eu sou apaixonado pela natureza feminina das mulheres. As mulheres são incríveis, maternais. Elas são maravilhosas. Mulher é um bicho maravilhoso. Eu não estou falando só na questão da sexualidade, tá? Eu falo o jeito da mulher. Tem uma chata, né, irmão? Porque tem que ter, né, no meio alguma coisa, uma laranja podre, às vezes, no meio, mas tudo bem. Mas note que a mulher, ela foi feita do homem já. E Jesus veio da onde? Por obra e graça do Espírito, não é? Então, se você analisar o texto que está dizendo aqui, que segundo Adão é espírito vivificante, é porque ele não veio do pó. O pó não estava relacionado, o que estava relacionado é o que veio do céu realmente. Amém? Agora preste atenção, mas ele foi homem? 100% homem, carne, foi? Eu pergunto, ele morreu, virou pó? Ou o corpo foi glorificado? O corpo glorificado. Ninguém passou por esse processo. Todos que nasceram desde Adão até hoje vão virar pó. Eu vou virar pó, espero que não. Espero que eu seja arrebatado. Eu espero o arrebatamento da igreja para agora, daqui a pouco. Eu espero que não tenha nem hambúrguer hoje, mas que tenha o arrebatamento. Quem pagou, pagou, já era. Você prefere subir ou ficar para comer hambúrguer? Tem gente falando que quer ficar para comer hambúrguer, você acredita? Jesus tem misericórdia. Jesus é o Cordeiro que foi planejado antes da criação do mundo. Preste atenção. Quando o homem peca, Deus não foi pego de surpresa. Amém? Deus não foi pego de surpresa. Porque olha o que está escrito em Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. O que está escrito? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde da criação do mundo. Eu quero que você entenda o seguinte, aquilo que é escrito por Deus é algo que o tempo vai passar, mas será executado. Deus escreveu uma história para cada um de vocês, amém? Eu quero que você diga assim, Deus escreveu uma história para mim. E nesse final, eu vou estar com Ele na eternidade. Diga assim, ninguém pode mudar isso. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu falei para vocês que ia dar só uma pincelada, porque só aqui em Gênesis já gastamos quase 20 minutos. Então vamos entrar no livro de Êxodo. No livro de Êxodo ele é o quê? Lá no livro de Gênesis ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Amém? Então ele é a promessa da vitória, ele é a promessa do sucesso do homem, da criação de Deus sobre o inferno. No livro de Êxodo está escrito assim, Êxodo 12, versículo 1 a 5. O homem disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Eu quero perguntar para vocês, quem separa o cordeiro? É a mulher ou o homem? Quem é? Diga assim, o homem separa. Mulheres, digam comigo assim, homens, sejam sacerdotes da tua casa. Ninguém deu um glória a Deus. Então os homens deverão ser sacerdotes, é eles que levam o cordeiro para dentro de casa, é eles que conduzem a família na presença do cordeiro, amém?
Tem que ser assim, não pode ser diferente. Vamos nessa, versículo 4. Se uma família for pequena demais, como a comunidade Amai-vos, né? Para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo. Por que o vizinho mais próximo? Porque nós cristãos devemos sempre ter comunhão com os nossos vizinhos. Devemos ser bons vizinhos, devemos ser exemplo de vizinho, modelo de vizinho. Amém? O animal escolhido será macho. Jesus era homem, de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito, mas a Bíblia sempre menciona a questão do cordeiro. Por que cordeiro? Porque o cordeiro é símbolo de submissão, de obediência. Uma vez um amigo meu que tinha uma criação de ovelha, ele falou assim: Paulo, é impressionante o que acontece. Quando o carneiro é pego no meio do rebanho, para ser levado para o abate, ele vai mudo em silêncio. O bode vai pulando, dando chifrada, foi tudo. E ele tem os dois lá. E ele falou que quando o cordeiro entende que vai morrer, ele solta uma lágrima. Mas vai em silêncio, em obediência. O nosso cordeiro, chamado Jesus Cristo, ele disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. Então eu quero que você diga comigo assim: quando a minha carne desejar algo muito forte, e eu não estiver suportando, e quiser pecar, eu vou dizer para ele: Jesus, seja feita a tua vontade. Diga assim: eu tenho certeza que o mal vai cair por terra. Toda vez que um crente diz: seja feita a tua vontade, contudo seja feita a tua vontade, eu quero que vocês digam comigo: contudo seja feita a tua vontade. Repete de novo, pode? Contudo seja feita a tua vontade. Quando você diz isso, o diabo lembra de Jesus no Getsemane, e ele recua. Ele diz: o cordeiro está lá dentro dele. Diga comigo: tem um cordeiro aqui dentro, tem um leão aqui dentro, tem um Deus vivo aqui dentro, que me dá vitória, que me dá graça, me dá autoridade e poder do Espírito. Amém? Amém? Você é mais do que vencedor por causa dele. Mas eu pergunto: quem é que Jesus tinha que passar pelo processo da lei da Torá? Vocês sabiam disso? Para Jesus ser o cordeiro, eu quase ia falando com um copo aqui, eu não sei. Aí o que acontece? Alguém tinha que separar o cordeiro. Quem é que separava o cordeiro para ser o cordeiro do sacrifício? Quem é? Pode falar. Sumo sacerdote. Amém? Agora eu pergunto para vocês: Jesus precisava que um sumo sacerdote levantasse ele, mas contanto que esse sumo sacerdote agora fosse o quê? Também profeta. E quem poderia reter essas duas características de profeta e de sacerdote? João Batista. Ele era filho de quem? Do sumo sacerdote Zacarias. Por sucessão, João Batista tem direito, poder e autoridade do sumo sacerdócio. Só que ele agora pega e valoriza o seu chamado profético. Amém? Ele assume a posição de profeta. Ele não abriu mão do sacerdócio, porque o sacerdócio já era dele por direito, de descendência. Mas o profético era dele, por ser escolhido por Deus. Jesus agora, quando aparece,
João diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Tira o pecado do quê? Vocês vão entender o porquê disso. Daqui a pouco, nós vamos chegar lá no livro de Levítico, se eu não me engano. João, já falei tudo aqui, eu estou tentando adiantar, porque se vocês olharem, a hora passa, parece que não tem alguém para segurar aquele ponteiro, não. Então vamos lá. Jesus não pertencia à linhagem real dos levitas. Isso seria um problema, porque aquele que apresentasse um sacrifício para Deus tinha que ser sacerdote. Jesus não era descendente da tribo de Levi, mas a Bíblia, lá no livro de Salmos, no livro de Hebreus, no livro de a Bíblia em vários textos diz: mas um que estará sobre ele o sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos ver Hebreus agora, Hebreus 7, do 1 em diante. Tá? Vamos lá. Está escrito assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, aqui já era Jerusalém, tá? E quem vai ser o rei de Jerusalém? Que vai pousar sobre Jerusalém, que vai sentar no trono de Jerusalém? Cristo. Mas não é essa Jerusalém não, é a celestial que vai descer do céu. Que está lá em Apocalipse capítulo 21. Encontrou com Abraão, quando este voltava depois da derrota dos reis, e o abençoou. Abraão lhe deu dízimo. Deixa eu explicar uma coisa sobre isso. Você entrega dízimo somente àquele que é autoridade e que você reconheça como autoridade. Amém? Diga assim: toda autoridade espiritual precisa receber o dízimo. Por quê? Porque é desse sacerdote, é dessa autoridade que sai a bênção do Senhor, emanada do Senhor. Deus institui homens de carne e osso como eu, defeituosos, falhos, mas nos dá autoridade para receber. Mas quando nós recebemos, nós liberamos o que é espiritual sobre a vida de vocês. Por isso muita gente às vezes tem uma vida financeira toda enrolada. Por que não dizima? Por quê? Porque acha que está dando para pastor, para homem. Não, querido. Você entrega na direção de glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, um homem fraco, falho como eu, vai liberar uma bênção sobre você. E Deus que me colocou como autoridade vai te abençoar. Entenda isso. Isso não é conversa para tirar dinheiro de ninguém. O povo de Israel entende tanto disso, que é o povo mais abençoado da terra. É o povo mais próspero da terra. Não tem dificuldade de fazer isso. Os judeus abrem mão assim, ó, de tudo que eles tiverem. Dão riquezas inteiras para poder servir a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabem que a fonte da bênção não está no banco. E nem está na fonte de dinheiro que ele ganha. A fonte da bênção dele está no Senhor. Por que Jacó quis a bênção do seu pai? Por que Jacó roubou literalmente a bênção de Esaú e ganhou, tá? Porque ele queria uma bênção espiritual. O que ele ganhou de material? Qual foi a herança que ele teve? O pai deixou ouro para ele, deixou prata para ele, deixou alguma coisa? Não! Jacó saiu com um potinho de azeite da casa do pai, foi para o deserto, duro que nem coco. E quando Deus se revelou a ele lá no deserto, ele pegou a única coisa que ele tinha, o óleo, e derramou como oferta ao Senhor numa pedra. E o Senhor enriqueceu, porque tudo que é feito para Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor, sempre haverá recompensa. Muita gente não entende isso. Aí cai o espírito de avareza, o espírito de medo, não vou dar, não vou dar. Ainda mais essa mentalidade brasileira de querer se dar bem em tudo. Eu tenho que me dar bem, tenho que me dar bem. Você quer se dar bem na vida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você quer se dar bem na tua vida? Confia em Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Perca seus medos, jogue seus medos fora. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém? E aqui está dizendo o seguinte: sem pai, sem mãe, Melquisedeque. Eu vou ler o 2 de novo, desculpa. Bota no 2 aí para mim, Arthur. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Um dos símbolos do nome de Jesus ele é justiça nossa. Depois, Rei de Salém quer dizer Rei de paz. Ele é o que, Jesus? O príncipe do quê? Da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida. Jesus é eterno, amém? Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdócio para sempre. Deixa eu falar para vocês, o sacerdócio levítico é o sacerdócio temporal, mas o de Melquisedeque é eterno. A lei requer sacerdote dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Agora preste atenção nesse texto. E este homem, porém, que não pertencia, aliás, de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Deixa eu explicar uma coisa a você. Quem estava nos lombos do DNA, da genética de Abraão? Diga comigo, Levi. Diga assim: quando Abraão deu dízimo, ele deu por Levi a Melquisedeque. Quem entendeu isso? A outra coisa que eu quero explicar a você: ele não deu a Levi o dízimo. Levi agora em Abraão está dando dízimo a Melquisedeque. Quem é superior? Diga assim: quem recebe? Melquisedeque recebeu, então ele era superior a Levi. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Levi. O de Levi tinha que entrar numa tenda feita por mãos humanas e prestar sangue de animais lá. Jesus, que pertence ao sacerdócio real de Melquisedeque, ele não entra com o seu sangue dentro do tabernáculo, ele entra nos céus, no tabernáculo que Moisés viu, que o Senhor revelou. Se vocês não sabem, existe um tabernáculo no céu, igual que foi feito lá em Israel. E este tabernáculo, Moisés viu, Deus revelou, é assim, assado. Nunca um sacerdote levítico poderia entrar lá, porque ele não se enquadraria ao Salmo 124. Bota para mim aí no Salmo 124. Eu acho que é 124 ou 24. Não, é 24, não é 124 não. É que eu estou estudando outra coisa, estou misturando as coisas. Me perdoa. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que vivem nela. Olha lá. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Agora vem a questão de Cristo. Isso aqui, nenhum ser humano, tirando Jesus, poderia se enquadrar isso. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele não está se referindo ao tabernáculo feito por mãos humanas, ele está se referindo aos céus e ao tabernáculo no céu. Aquele que tem mãos, o quê? E o que mais? Coração que não recorre ao quê? E nem jura por deuses falsos. Deixa eu te falar, você quer saber qual é o pecado que mais abomina o Senhor? Idolatria. Se você colocar qualquer coisa na frente de Deus, você vai deixar Deus muito zangado. Eu vou botar um patuazinho aqui, né? Vou botar um patuá, vou botar uma figuinha, um crucifixozinho com umas amarras. Não, e aí, você pegou o crucifixo? Não peguei. Então tem que voltar em casa. Você não precisa de nada disso. Você tem o Senhor no teu coração.
O eterno mora dentro de você. E Ele quer habitar em você. Ele quer que você jogue toda a confiança que você tem, tudo que você está passando, tudo que você está lutando, Ele quer que você confie nele plenamente. Por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Pode passar. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará o quê? Justiça. São assim aquele que busca a face de Deus de Jacó. Agora presta atenção, pode mudar. Agora ele sai do patamar de uma explicação, de um caráter, de quem vai entrar na presença de Deus, que nós não nos enquadramos a nada daquilo, puro de mão, limpo de mão, puro de coração, nós não nos enquadramos. Não tem ninguém aqui, nem um bebê. Amém? Agora ele está falando, porque deixa eu explicar uma coisa para você. Se você ler o Salmo 22, fala da crucificação de Jesus. Sabia disso? O Salmo 22 fala da crucificação. O Salmo 23 fala da morte e ressurreição de Cristo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 24 fala da ressurreição, ascensão de Cristo e o recebimento de Cristo no céu em glória. Eles são sequenciais. Se você ler, você vai entender, tem que ler com calma. Abram-se, aí o que está escrito? Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Vamos lá. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Qual foi a guerra que ele venceu? A cruz, o inferno, o pecado, ele venceu tudo. Essas portas nunca foram abertas, ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem serafim, ninguém podia entrar lá. Mas ele entra agora. E o que ele está levando nas mãos dele? Sangue. Que sangue? O próprio dele. Para nos salvar, nos purificar, redimir, reconciliar todas as coisas. Pode colocar lá. Abram-se, ó portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Continua lendo. Acabou, poxa, tinha que ter mais, né? Tá bom, né? Ele é poderoso na guerra, ele venceu todas as nossas batalhas. Ele é o Cordeiro de Deus, o nome dele é Yeshua, o nome dele é Jesus. Que esse nome, quando estiver na tua boca, tenha poder. Que quando você falar Jesus, o inferno estremeça. Mas será que alguém pode falar Jesus e nada acontecer? Pode. Por quê? Porque você não tem compromisso com Ele. Gente descompromissada com Ele, gente que não anda em santidade, gente que não ora, não lê Bíblia, não adora o Senhor, pode falar Jesus 1 milhão de vezes que nada acontece. Mas um crente temente a Deus, que anda na presença do Senhor, que ora, que lê Bíblia, que é temente, pede perdão, anda no caminho, quando esse crente fala Jesus, o inferno inteiro treme. Guarda isso, guarda isso. Querido, eu estou sem tempo. Será que você me ajuda a terminar? Ainda tem hambúrguer, né? Misericórdia. Gente, vamos comer hambúrguer semana que vem. Eu vou ter que pular um monte de coisa. Tem jeito. Vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui em Êxodo. Pode ser? Domingo que vem a gente continua? Está valendo a pena? Tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o esboço de tudo pelo WhatsApp. Mas eu queria parar aqui, porque eu não quero fazer de qualquer jeito. As coisas de Deus não se faz de qualquer jeito, amém? Nós estamos num seminário aprendendo um assunto poderoso, cheio da graça de Deus. E eu queria agora que vocês ficassem de pé.